Olá pessoal, seguindo com o nosso curso de Matemática Financeira, quero nessa aula abordar uma proposta de exercício que envolve a otimização de negócios. Uma proposta que foi aí colocada em uma aula anterior e eu quero nessa aula então desenvolver algumas ideias em cima dessa proposta. Eu acredito que é um dos temas mais interessantes dentro da matemática financeira porque é de total aplicação na vida, na vida prática de quem pretende otimizar ou calcular custos e obtenção de lucros. E é uma coisa que qualquer pessoa, qualquer cidadão comum pode, de certa forma, pensar a respeito para fazer um certo planejamento financeiro. Para simplificação, claro, eu propus aqui um negócio pequeno, mas que poderia ser real, e também poderia propor variações nesse mesmo tema, como trufas ou cachorros quentes ou outras variações que também poderiam aplicar essa mesma ideia. No exercício, então nessa proposta, temos aqui um personagem que ele produz dois tipos de salgado para vender. Ele produz enroladinhos de presunto e queijo e produz esfirras de carne. É o Miguel. E cada receita, eu tenho aqui as receitas que ele utiliza, que o nosso personagem utiliza, e cada receita rende 12 unidades. As receitas estão devidamente descritas, com as quantidades específicas de alguns ingredientes. E eu tenho aqui uma tabela de preços. Claro que uma tabela é sempre variável, mas tem uma tabela de preços de certa forma atualizada, dentro de uma margem de variações, atualizada com relação aos produtos necessários para a produção desses salgados, tanto do enroladinho como da esfirra. E em cima então desses preços e dessas receitas, temos uma ideia fundamental, e que é fundamental abrangindo aí em todo o negócio, que é a possibilidade de calcular um custo de produção. Então, sempre que eu penso na produção de um produto que eu vá vender, e isso posso estender para outros produtos, e posso estender também para produtos que não são produzidos, mas que são comprados, né? Eu adquiro por um preço e vendo por outro. Mas então, aqui no caso é uma produção, eu consigo então estimar quanto o custo de produção de um produto. E vejam só que a partir desse custo, então, eu consigo ter um parâmetro concreto para poder definir um preço de venda. Então isso é essencial. É muito difícil, e aí eu penso, né, como que a produção de um simples bolo, fugindo um pouco aqui, mas vamos pensar que a produção de um simples bolo envolve lá uma série de ingredientes. Pense em um bolo de aniversário. E a produção daquele bolo envolve uma série de ingredientes, dos quais é interessante que a pessoa que o produz, e ela calcule, tem uma estimativa. É claro que esse cálculo nunca é perfeitamente real. O que a matemática faz é otimizar, ela consegue estimar com bastante precisão, mas as flutuações dos valores, é claro que nunca se tem uma precisão. Seria a mesma coisa de eu tentar precisar aqui agora a quantidade de habitantes, né, no mundo. Nós temos uma estimativa. Então eu posso pensar aqui da mesma forma, mas consigo estimar com precisão o custo, quanto me custa produzir, no caso, o bolo, e a partir desse custo, então, estabelecer uma margem de lucro. Tá? Quanto eu pretendo lucrar com esse bolo ao vendê-lo. Sem estimar o custo, fica muito difícil estabelecer um lucro, porque eu corro o risco de ou ter um lucro muito pequeno, ou pior ainda, obter prejuízo, né, na venda desse bolo, não sabendo quanto estou gastando. A mesma coisa se aplica a esses casos, os salgados aqui. Então eu deixei uma primeira proposta aberta, que era a seguinte, de calcular o custo de produção por unidade. Isso é bem interessante porque envolve um conhecimento matemático e é bastante elementar. É a ideia de proporção. Por isso que eu deixei isso em aberto. E agora eu apresento aqui então uma lista detalhada. Eu sei que eu não tenho que me estender em relação a esse custo de produção, porque é uma coisa bastante intuitiva. Com uma matemática bastante elementar, entendendo a ideia de proporção e dominando as 4 operações básicas, nós somos capazes de facilmente levantar aqui estimativas de custo. Eu vou mostrar alguns itens, por exemplo.
Vejam aqui, considerando a minha tabela de preços. Eu estou na minha tabela, por exemplo, a farinha aqui que o Miguel compra é de 5 quilos. Ele compra o barril, o recipiente de óleo com 6 litros. Então, como é uma produção elevada, estou pensando em adquirir em quantidades comumente uma família comum não adquiriria. É muito raro que uma pessoa, que é uma família comum, vá comprar um pacote com 5 quilos de farinha ou um recipiente com 6 litros de óleo, mas no caso da produção aqui isso é condizente. Então, por exemplo, a farinha, e eu tenho o preço aqui do pacote com 5 quilos, e eu tenho a quantidade que ele utiliza. Veja que no enroladinho ele utiliza 560 gramas. Então, como calcular essa porção? Então, é essa a ideia da proporção que eu digo. Tem várias formas de fazer isso, não tem uma forma só, não tem uma receita. E aqui a ideia que eu utilizei foi a seguinte, veja, dentre as várias possibilidades. Eu dividi o custo, eu achei o custo de 1 kg. Vejam que quando eu dividi então o preço de 5 kg por 5, eu achei esse custo de 1 kg, por exemplo da farinha. E então eu peguei o custo de 1 kg e multipliquei pela porção de farinha da receita, no caso 560 gramas, só que colocado isso em quilos. É a mesma ideia, por exemplo, aplicada nas balanças de frutas ou de açougues. Se você compra uma porção de 560 gramas de carne ou de frutas, o que acontece é a multiplicação de 0,56, no caso, vezes essa quantidade. No caso aqui. Então, com essa ideia, eu calculei aqui a farinha e essa ideia foi fundamental para calcular todo o resto. Veja que o óleo é a mesma coisa. O preço de 1 litro eu encontrei e multipliquei por 120 ml, que é 0,12 litros. É importante entender a proporção, que 1 litro é igual a 1000 ml, para poder entender então que eu posso fazer a multiplicação assim. Aqui eu calculei, vejam, 30 ovos por R$10. Eu calculei o valor de um ovo. O leite, por exemplo, só mostrar alguns itens. O leite o litro é R$3 e a porção aqui utilizada é 240 ml. Então vejam, 240 ml vezes 3. Seria então 72 centavos de leite. E assim então eu desenvolvi todo o cálculo dos custos parciais para a produção de 12 unidades. Lembrando que aqui essa receita rende 12 unidades. As receitas, cada uma delas rende 12 unidades. A mesma ideia foi aplicada aqui também para esfirra de carne. Para os produtos da esfirra de carne. Alguns itens como especialmente o sal. O sal é um valor quase desprezível aqui na porção de sal. Um valor muito pequeno, mas eu ainda assim deixei ele registrado aqui para apontar que ele também faz parte do orçamento. Então eu tenho aqui as tabelas de custos parciais. Um custo que vale a atenção chamar é o custo do gás e energia. Aqui uma observação, isso é uma estimativa, então vejam que baseando-se aqui em estimativas, e estima-se empiricamente que para a produção de 1.500 salgados, o Miguel ele gasta aí em torno, isso aqui foi algo empírico que ele determinou, R$60. Então, para colocar essa parcela de gasto na produção dos salgados, eu usei a seguinte ideia: eu dividi 60 por 1.500 salgados, então teria um custo de gás e energia por salgado, e depois esse valor eu multipliquei por 12, isso para ter aqui a receita completa de 12. Tá? Então eu teria aqui 48 centavos de gás e energia por salgado. Agora, para mim obter aqui um custo unitário, quanto vai custar cada unidade para a sua produção, como as receitas são para 12 unidades, agora eu somo todos esses resultados parciais, somo todos eles, e obtenho um resultado, montante total. No caso aqui, um enroladinho de presunto e queijo, eu obtive aproximadamente 20,13. E agora, dividindo por 12 unidades, eu tenho aqui aproximadamente 1,68. Chegando então ao custo do enroladinho de presunto e queijo. Usando uma ideia análoga, calculo também o custo da esfirra de carne. Então, o montante resultou para 12 unidades em 35,28 centavos aproximadamente. E dividindo por 12 unidades, eu tenho aqui aproximadamente 2,94. Então, esses resultados são essenciais
E me dão, claro, uma estimativa com muita precisão de quanto custaria produzir esses salgados. Então, 1,68 é o custo de produção para a esfirra de carne e 2,94. Aliás, 1,68 para o enroladinho de presunto e queijo e 2,94 para a esfirra de carne. Agora que eu tenho em mãos esses dados bastante precisos, agora eu tenho condições de estabelecer preços de venda. Agora não existe um critério, qual seria o critério para mim estabelecer? Por quanto eu vou vender? Eu utilizei algo bastante subjetivo aqui. Eu ouvi já referências a respeito de quem trabalha com venda de insumos de comidas, de colocar aí de 50% a mais acima do valor de custo. Eu nem fiz o cálculo, na verdade. O que eu pensei aqui foi, ou até 100%, o cálculo que eles costumam colocar 100% em cima do valor de custo. Aqui foi quase isso, se eu parar para analisar, deu quase isso, deu um pouco menos. Aqui deu bem menos. Eu não chego a ter aqui 100% em cima, mas eu estipulei aqui, por uma ideia, subjetivamente, vender aqui, num primeiro momento, a esfirra o enroladinho por R$3 e a esfirra por R$4,50. Eu tenho aqui um segundo item que propõe a construção de uma função objetivo para o lucro. Talvez a maneira como esse enunciado está colocado, de uma formatação muito técnica, tenha ocultado o verdadeiro objetivo, mas é bem simples. Na verdade, definir uma função que determine o lucro a partir das quantidades de vendas que eu vou realizar. É simplesmente isso. Então, para mim chegar a essa função, a primeira coisa é estabelecer preços de venda para o enroladinho e para a esfirra. Então aqui, subjetivamente, eu atribuí R$3 ao enroladinho, ele custa menos para a produção, e R$4,50 para a esfirra de carne. Com esses valores atribuídos, facilmente eu consigo então definir o lucro que eu vou obter por unidade produzida. Basta subtrair do preço pelo qual eu vou vender, do preço de venda ao preço de custo. Então aqui eu tenho, subtraindo o preço de custo do preço de venda do enroladinho, eu tenho um lucro de 1,32 por unidade. E analogamente aplicando essa ideia à esfirra, eu tenho 1,56 por unidade. Então esse é o lucro que eu teria ao vender aqui um enroladinho e ao vender uma esfirra. Agora, para colocar isso numa função, eu vou usar x para representar o número de enroladinhos e y para representar o número de esfirras. E aí o lucro pode ser facilmente descrito por essa expressão. O lucro ele vai ser igual a 1,32 cada esfirra, aliás, cada enroladinho, ou seja, como eu vou utilizar x para representar essa quantidade, então vezes x, e 1,56 vezes y, onde y é a quantidade de esfirras vendidas. Então a função fica simplesmente assim. Dentro desses valores atribuídos para a venda, essa é a função objetivo. É claro que é notável observar que ao modificar esses valores, a minha função objetivo muda em função deles. Então, mas essa seria uma função, aliás, função lucro. A função do lucro. Então eu consigo calcular o lucro através dessa função. Agora nós vamos a um ponto importante aqui, que também no mundo real estamos sujeitos. É claro que o Miguel ele está restrito a algumas limitações. Então a gente chama isso aí na matemática financeira, nessa parte de otimização, de restrições. Algumas coisas restringem, ele não vai produzir infinitamente salgados, também não vai vender infinitamente salgados, então algumas coisas o limitam. E no mundo real isso também acontece. No caso aqui, como é uma simplificação, as restrições colocadas são as seguintes. A primeira, que ele pode produzir no máximo 1.500 salgados por questões de armazenamento. Então vejam, seria algo atribuído aonde ele vai colocar esses salgados, onde ele vai armazenar. E ele tem uma encomenda mensal de 600 enroladinhos, isso é uma coisa que ele já tem fixa mensalmente, 600 enroladinhos e 400 esfirras. Então ele entrega 600 enroladinhos e 400 esfirras nos bares da cidade. E o restante da produção ele vende de porta em porta. Então as restrições aqui de produção máxima de 1.500 salgados. E ele tem que produzir no mínimo, vejam,
um mínimo de 600 enroladinhos e um mínimo de 400 esfirras. São 3 restrições. Essas restrições podem ser visualizadas através de um gráfico, que é bem simples de construir e que eu apresento agora a vocês. Vamos entendê-lo. Essa linha vertical, e vejam que a princípio eu uso o plano cartesiano. Então o plano cartesiano também é muito utilizado para questões de otimização financeira. E no plano cartesiano, eu faço um emparelhamento com esses dois produtos. Então eu utilizei aqui o eixo X para o enroladinho e o eixo Y para a esfirra. Vejam que eu estou sujeito a produzir no mínimo 600 enroladinhos. Por isso que eu tenho aqui essa linha em 600. Eu não posso produzir menos, e sim mais. E eu estou sujeito também a produzir no mínimo 400 esfirras, por isso que a linha parte do 400. E eu tenho um limite, o número de enroladinhos produzidos, mais o número de esfirras produzidas não pode exceder 1.500. Dessa função, eu tenho essa reta. Então essa aqui seria da equação x mais y igual a 1.500. Eu poderia colocar isso em função de x, ficaria y igual a 1.500 menos x. Se eu construir essa reta, dentro dos limites aqui, eu teria essa reta, eu teria essa inclinação. É bem simples de ver que ela vai tocar então aqui para zero enroladinhos teria 1.500 esfirras e para 0 esfirras 1.500 enroladinhos. Então basta eu fazer a ligação dessas duas extremidades e tenho todos os pontos tocantes a ela. Veja que todos os pontos dela vão nos trazer aí um total de 1.500. Por exemplo, se eu pensar aqui em 400 enroladinhos, eu teria aqui 1.100 esfirras. Se eu pensar em 200 enroladinhos, eu teria 1.300 esfirras. Agora, o que me interessa é justamente a intersecção que essas três retas fazem. Essas três retas se tocam, elas se cruzam e formam um polígono, no caso um triângulo. É muito interessante que observar esses polígonos construídos na otimização, os vértices desses polígonos sempre vão eles conterão os máximos e mínimos da produção. Então é com os vértices do polígono resultante das intersecções que eu consigo então encontrar o meu valor máximo e mínimo. Eu vou apresentar isso a seguir. Mas vejam que não é difícil observar que essa reta 600, constante aqui em 600, ela vai tocar a reta inclinada em 900. Então eu tenho esse ponto aqui, 600, 900. Vejam que 600 mais 900 é 1.500. E não é difícil observar também que essa reta da 400, ela vai tocar a horizontal aqui em 1.100. Então eu tenho aqui um ponto 1.100 e 400. Então aqui eu teria essa possibilidade de 600 enroladinhos e 900 esfirras. Aqui de 1.100 enroladinhos e 400 esfirras. E eu tenho aqui esse ponto também que elas se tocam é o ponto mínimo, né? O mínimo, vejam, a produção mínima, 600 enroladinhos e 400 esfirras. Esse é o mínimo. Bom, agora, para mim então enxergar, para mim mostrar isso com clareza, que esses pontos eles vão nos trazer o valor máximo, eu faço aqui uma evolução dos cálculos. Então, primeiramente, eu vou testar esse ponto aqui. Aliás, eu vou partir desse ponto e eu vou decrescer, eu vou caminhar nesse intervalo, calculando o lucro obtido, para que a gente possa então contemplar a evolução do que acontece. Então vejam, partindo de 600 enroladinhos e 900 esfirras, vejam que se eu calcular, e aqui o cálculo é bem simples, tá? Basta eu calcular 600 vezes 1,32 mais 900 vezes 1,56. Então o resultado é esse. Eu teria aqui um lucro de 2.196 para essa produção. E aqui eu fui variando de 50 em 50. Eu fui aumentando 50 aqui, aumentando o número de enroladinhos, visualizando aqui de 50 em 50 um aumento, e reduzindo o número de esfirras de 50 em 50, para que sempre esses pares resultem numa soma de 1.500, que é o máximo que ele pode produzir. E calculando os lucros, a gente consegue visualizar realmente que os valores decrescem aqui. Eles decrescem. Vejam que quando chega nesse ponto, o lucro ele é menor. Então eu consigo aqui visualizar que o ponto máximo de lucro é esse.
Então calcule as quantidades ótimas de venda. A quantidade ótima de venda aqui, nesse caso, para essa função lucro, é a produção de 600 enroladinhos e 900 esfirras. Seria ótimo. Agora, é claro que isso aqui pensando que ele vai conseguir vender, né, toda essa produção. E também são variáveis que na prática podem não ocorrer. E eu tenho agora uma proposta de experimentar novas funções objetivo. Vejam que a função objetivo ela foi construída em cima a função objetivo do lucro foi construída em cima desses preços que eu atribuí. Mas e se eu escolhesse outros preços? As variações são muitas e para ficar dentro de um certo limite, o que eu pensei em apresentar aqui uma nova função objetivo foi o seguinte. Eu pensei em vez de vender cada salgado por um preço, pular um preço igual para os dois. E pensei também em manter a soma do par. Vejam que aqui no caso, o par, se eu um enroladinho e uma esfirra custam juntos R$ 7,50. Então, para manter o preço do par, porque óbvio, se eu aumentar os dois valores, eu consigo obter lucros maiores. Se eu manter o preço do par e dividir meio a meio o preço de venda de cada produto, o que aconteceria? Então vejam que visualizar isso é interessante. Olha, foi o que eu fiz aqui. Então veja, claro que então, se o par é R$ 7,50, eu estaria vendendo cada um por R$ 3,75 nessa nova proposta. Eu posso pensar em brincar com outras funções de objetivo, né? Ainda mesmo que o par resulte R$ 7,50. E não é nenhuma regra aqui. Eu poderia vender então aqui por R$ 3,50 e aqui por 4. E outras variações diversas. Mas aqui então eu estipulei meio a meio, R$ 3,75 cada um. Vejam que isso muda tudo. Agora eu tenho aqui, aplicando a lógica anterior, eu tenho 2,07 no lucro por enroladinho e 81 centavos no lucro por esfirra. A minha função lucro é diferente, agora ela é em cima desses valores. E olha que interessante agora observar a evolução. O gráfico continua o mesmo, porque o gráfico ele não é feito baseado na função lucro. Ele é feito baseado nas restrições. Eu tenho o mesmo gráfico. Mas é interessante perceber agora que não será mais esse vértice do polígono que vai me determinar o valor ótimo, e sim esse agora. Justamente isso que eu queria apresentar. Vejam que agora, quando eu atribuo essas quantidades, vejo que a variação é exatamente a mesma que eu fiz aqui. Mas agora eu noto que, ao jogar na função lucro, eu obtenho um lucro menor aqui, e o lucro maior seria, agora na produção de 1.100 enroladinhos e de 400 esfirras. Seria um lucro de R$ 2.601. Tá? Então são várias variações, e essa contemplação de possibilidades permite, às vezes, você adotar preços ideais para a venda de produtos. Vejam que talvez aqui, talvez esse meio a meio seja mais interessante. E é claro que existem outros fatores, né? Também existe a questão do mercado, da oferta e procura. Agora, pensando no mundo real, se o Miguel verificar que a esfirra de carne ela é mais requisitada do que o enroladinho, talvez compense então ele manter essa primeira função, onde ele vai produzir mais esfirras. Se for o contrário, talvez compense ele partir para as funções que tem essa categoria, que vão dar um lucro máximo quanto maior for o número de enroladinhos. Então essas variações são bem interessantes. E é isso que eu queria apresentar a vocês, espero que tenham gostado. E quero ainda abordar alguns outros problemas de otimização. Mas por hoje eu deixo esse aí. Para que vocês possam ainda, talvez, se gostaram do tema, desenvolver novas funções de objetivo e analisar outras possibilidades de lucro. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.